E eu quero continuar falando do que a gente vem já compartilhando nos últimos 4 domingos. Hoje é a 5ª mensagem da série, né? O Evangelho. Abre a sua Bíblia aí em Romanos 1. E eu vou te falar, eu espero que você, no final dessa série, pelo menos esses 2 versículos da Bíblia, você tenha ele de cor, né? Você memorize os versículos 16 e 17. Quando a gente vê Paulo falando dessa maneira tão clara do que é o Evangelho, né? E que a gente vem compartilhando aqui nesses últimos domingos, falando disso, né? De que é algo poderoso, de que é algo transformador. E essa semana, num dos tempos de vida, né? Que nós fomos, no único, né? Que nós fomos, eu só fui em um essa semana, e a gente estava compartilhando disso, do quanto é fácil falar, né? Da palavra do Senhor aqui na vida, porque essa palavra ela tá viva na tua vida, ela tá viva no que você tem experimentado, no que você tem vivido. E quando eu falei aqui na primeira mensagem da série, quando Paulo está falando desse jeito, e a Bíblia diz que o motivo da carta aos Romanos é justamente isso que ele está falando aqui, o poder do Evangelho, né? Da salvação que ele gera. Quando eu comecei a falar, eu falei, poxa, mas o meu sonho, o meu desejo é que a gente viva isso. Na realidade, a gente já estava vivendo. Na realidade, quando a gente vem estudando, quando a gente vem falando, e o Senhor, e a palavra vem falando conosco também, de uma maneira tão direta, como a gente já falou aqui algumas vezes, nós mudamos, nós somos transformados. A nossa percepção muda. Aquilo que antes a gente não notava, a gente passa a notar. Aquilo que a gente não percebia, a gente passa a perceber. E como é bom, e como meu coração está cheio de gratidão, porque eu estou percebendo o quanto essa palavra tem se tornado viva na vida de vocês. Continuem assim. Continuem permitindo que o Senhor os encha. E que vocês transbordem em todos os lugares por onde vocês passarem. Nas vidas das pessoas por onde vocês passarem. E eu queria ler com vocês mais uma vez, Romanos 1, 16 e 17, que diz o seguinte: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, essa justiça que a gente quer viver. Só que para viver ela, sabe o que acontece? Ela é uma justiça que do princípio ao fim, ela é pela fé. E é bonito, é romântico falar que a gente vive por fé, não é, Edgar? É lindo falar. Agora vai viver por fé. Vai caminhar sem ver. Vai caminhar sem enxergar o chão que está à tua frente, porque o Senhor te mandou ir por ali, porque o Senhor te mandou fazer aquilo, mas você não está vendo como, você não está vendo por onde, você não está vendo os recursos, você não está vendo, mas o Senhor te mandou. E a palavra é quem me fala que essa justiça de Deus, ela se manifesta do princípio ao fim, pela fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé. E é interessante porque a gente olha aqui, tudo isso que a gente está falando do Evangelho, e aqui na vida a gente fala, poxa, tem muito novo convertido, tem muita gente nova, tem muita gente chegando, gente que não tinha experimentado isso, e muita gente acaba considerando o Evangelho apenas o ABC da vida cristã. É o começo, vai funcionar porque ele é novo, vai funcionar porque ele ainda não viveu determinadas coisas, e muita gente considera o Evangelho o ABC, é o começo, né? A pessoa vai ser salva, ela vai começar aquela transformação, mas eu quero te dizer, que o Evangelho na realidade é o A a Z da vida cristã. É do começo ao fim, não tem como separar, não tem como parar, e inclusive muita gente não vive a vida abundante que Jesus prometeu, porque ele para. Porque ele deixa de viver o poder do Evangelho, ele deixa de viver essa transformação, ele deixa de viver esse impacto que o Evangelho tem sobre a vida dele, ou que teve pelo menos no começo da caminhada. É totalmente errado achar que o Evangelho é que salva os não cristãos. E depois, os cristãos amadurecem, e aí é pelo esforço deles, aí é pela decisão deles, aí é pela maneira deles viverem, segundo os princípios bíblicos. Isso é um grande erro,
O Evangelho é a nossa vida, aquilo que Jesus fez na cruz, a entrega, a salvação que Ele conquistou, a vitória alcançada ali naquele lugar, transforma a minha vida hoje. Não importa se eu tenho 6 meses, ou 6 anos, ou 50 anos de cristão. Ele continua me transformando hoje. Em Jesus eu chego, em Jesus eu alcanço o propósito, em Jesus eu vivo aquilo que Ele tem para a minha vida. Eu posso dizer que a gente seria mais exato se a gente falasse que nós somos salvos pela fé. Ou seja, por acreditar nesse Evangelho, por acreditar nessa entrega de Jesus. E depois somos transformados em cada aspecto das nossas vidas. Na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida como um todo. Ao crermos no Evangelho de forma cada vez mais profunda. De saber que não tem como separar, de saber que não tem que, aqui nessa área da minha vida vale, aqui nessa área da minha vida eu aplico, nessa outra aqui já não, porque aqui eu gosto das coisas da minha maneira, aqui eu gosto das coisas ao meu jeito. Não se trata disso. Ele vai afetando de uma maneira cada vez mais profunda, e à medida que nós vamos vivendo essas experiências, através do caminhar, lado a lado com o Senhor. O Senhor não é um Deus que está lá longe, não é um Deus que está lá em cima, não é um Deus inalcançável. Quando você recebe essa boa notícia transformadora de que Jesus morreu na cruz, na realidade Ele me reconectou com o meu Criador. Na realidade, essa conexão com Ele transforma todos os meus relacionamentos, transforma a minha maneira de atuar, transforma a maneira de eu interagir com as pessoas que estão ao meu lado. Como a gente já falou em algumas das mensagens anteriores, muitas vezes as pessoas estão falando, não, mas eu não consigo, porque eu não me dou bem com as pessoas, com a família, poxa, muito problema dentro da família, muito problema com os colegas de trabalho, com as pessoas com quem eu caminho, não consigo me relacionar bem. E na realidade o motivo real disso acontecer é porque a gente está com o relacionamento quebrado, rompido, desconectado com aquele que nos criou. Nós fomos criados para um relacionamento vivo, nós fomos criados para andar lado a lado com o Senhor, e no momento em que nós nos aproximamos dEle, caminhamos lado a lado com Ele, somos transformados de dentro para fora, e não fica só na gente, mas todos aqueles que temos à nossa volta, começam a ser mudados também por isso. Mas é um processo que começou nas nossas vidas. Cada um de nós está num momento diferente, cada um de nós está numa situação diferente, e a palavra do Senhor me fala em Romanos 12, versículos 1 e 2, dizendo o seguinte: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está cansado de viver o que você, quem sabe, está vivendo há muito tempo, ou quem sabe até a vida toda? Não aguenta mais, está frustrado, está cansado, está decepcionado, confiou em pessoas, confiou em projetos, confiou em sonhos pessoais e não chegou, não alcançou, está cansado, quer viver algo novo? Aqui está o caminho. Se permitam ser transformados, se ofereçam como sacrifício vivo. Sacrifício, quando a gente olha aqui mais uma vez, é bonito. Nossa, vou então me transformar num sacrifício vivo. Se sacrificar é difícil. Você consegue hoje deixar de lado aquilo que você quer, aquilo que você entende, aquilo que você está lutando, mas que o Senhor está te mostrando que não é o que Ele tem para a tua vida. Se ofereçam como sacrifício vivo. Não se moldem ao padrão, mas sejam transformados pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Eu falo tanto aqui, né? Boa, agradável, perfeita. Uma só dessas qualidades já seria incrível. Se estivesse falando aqui somente da boa vontade de Deus, já seria muito bom. Da agradável, já seria muito bom. Da perfeita, seria incrível. Mas sabe o que a vontade de Deus é? Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. É isso que o Senhor tem para você. Filipenses 1:6 diz o seguinte: estou convencido de que aquele que começou
a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Ele chamou, Ele começou, Ele está fazendo. A gente se frustra e se decepciona porque a gente não entendeu ainda que o Evangelho não se trata de nós. Não se trata do meu esforço, não se trata do meu sacrifício, não se trata do meu empenho, mas sim daquilo que Jesus fez por mim na cruz. E Ele começou essa obra na tua vida. Ele está trabalhando nisso, Ele vai fazer. É Ele. Tem gente que precisa de menos trabalho, tem gente que precisa de muito trabalho. Eu fui um dos que precisou de muito, mas muito trabalho. Já me coloco logo no primeiro da fila. Mas muito trabalho, quanta volta, quanto desperdício de tempo. O Senhor começou a obra lá atrás, e hoje em dia, às vezes eu olho e falo assim, poxa Senhor, você poderia ter sido um pouquinho mais autoritário comigo, né? Não ter me dado opção, não ter me deixado livre para correr tão longe. E eu falo isso para as pessoas, cara, não corre longe. Se você está indo aí num voo solo, se você está indo buscar a tua vontade, o teu sonho, a tua felicidade, não vai muito longe não, cara, porque você vai ter que voltar tudo se não for a vontade de Deus para a tua vida. Te digo por experiência própria, se entrega logo, vive logo aquilo que Ele tem para você, porque Ele começou e Ele vai completar. Nele você encontra propósito, nele você vive sentido. Filipenses 3, 13 e 14 ainda diz o seguinte, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a questão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, essa nova vida que Cristo tem para mim, esse é meu alvo, essa é minha meta, e é uma corrida onde eu entrei e eu vou chegar, eu vou conquistar, eu vou alcançar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. É disso que se trata. Agora eu quero voltar um pouco. Na primeira mensagem que nós pregamos sobre essa série aqui do Evangelho, nós apresentamos a ideia, né, a realidade de que existem dois erros que vivem buscando roubar o efeito do Evangelho nas nossas vidas. Porque a gente fala de tudo isso aqui, a gente vê Paulo vivendo isso aqui. Graças a Deus nós estamos vendo o testemunho da vida de muita gente que está experimentando isso aqui. Mas por que todo mundo não vive? Porque não são todos. Muita gente olha para você como se você tivesse vindo de outro mundo, falando, mas do que você está falando? E na realidade, a gente falou aqui na primeira mensagem da série, que existem dois erros que muita gente comete, né? Ou duas linhas de pensamentos que muita gente aplica na vida e que acaba roubando o Evangelho de nós, que não permite que isso que o Senhor está falando aqui na palavra, porque é a palavra de Deus. Tem gente que está vivendo, tem gente que está experimentando, tem gente que se entregou, tem gente que desistiu de fazer as coisas da sua maneira e falou, Senhor, seja feita a tua vontade. E está experimentando isso, mas tem gente que não. E esses dois ladrões, né, essas duas situações que podem nos afastar de viver aquilo que o Senhor tem para a gente, se vocês lembram, o primeiro era moralismo, né, ou legalismo, ou inclusive, para chocar mais alguém, a gente pode falar de religião, né? Muita gente religiosa. Pastor, mas você está me falando que a religião pode me roubar de viver o poder do Evangelho? Totalmente. E de fato muita gente vive isso. De fato muita gente acredita que isso é a vida cristã. Uma vida religiosa. Uma vida de exigências, um checklist, sabe? Feito. Ir na igreja domingo, feito. Fazer, né, ser generoso com alguém, feito. E fica ali só na superficialidade. E não é para isso que o Senhor nos chamou. Isso pode nos afastar do propósito de Deus para as nossas vidas. E de fato já afastou muita gente. Mas por outro lado, isso a gente está vendo num extremo, mas normalmente quando as pessoas experimentam um extremo, elas, para evitar aquilo, elas pulam para o outro extremo. E esse outro extremo é tão errado como esse. Quando a gente está num extremo, a gente precisa sair do extremo e buscar o equilíbrio. Não pular de um extremo para o outro. E esse outro extremo que rouba o poder do Evangelho sobre as nossas vidas é o relativismo, ou liberalismo, ou irreligião.
Ou seja, totalmente fora. Tudo que você está vendo aí me assusta, não gosto, entendeu? E eu quero outra coisa, quero totalmente outra coisa disso que você está me mostrando. São esses dois ladrões. O moralismo, ele ressalta a verdade sem a graça, afirmando que temos que obedecer à verdade para sermos salvos, afirmando que a gente tem que cumprir tarefas, afirmando que a gente tem que buscar através das obras sermos justificados diante do Senhor, e através das nossas obras. E aí por outro lado vem esse relativismo, que ressalta a graça sem a verdade, afirmando que Deus, se é que Ele existe, e essa é a linha de pensamento, se é que Ele existe, Ele aceita a todos nós, cada um do jeito que é, e a gente escolhe qual é a nossa própria verdade. E quanta gente a gente vê por aí. Quanta gente a gente vê por aí vivendo isso. Vou viver aquilo que eu quero, vou viver a minha verdade, por causa das experiências que eu tive. E sabe do que a gente esquece? A gente esquece do que a palavra do Senhor nos fala, porque a gente erra por não conhecer a palavra. Quando chega alguém e te apresenta somente a verdade, sem graça, você sabe que isso é um extremo e que isso não vai te fazer bem. Mas também pode surgir alguém te oferecendo somente a graça, sem nenhuma verdade. E você tem que entender que também isso não é para você, simplesmente porque a palavra do Senhor te fala o seguinte, em João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Está falando de Jesus quando Ele veio para cá. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. No Senhor nós encontramos as duas coisas. Graça e verdade. A verdade sem graça, ela não é verdade de fato. Assim como a graça também sem verdade não é de fato graça. E se você em algum momento tiver acesso a qualquer tipo de religião ou filosofia de vida que minimize ou perca qualquer um desses elementos, se não tiver graça e não tiver verdade, né? Se essa filosofia perder esses elementos, caindo no legalismo ou no liberalismo, quando você vê isso acontecendo, a alegria, o poder e a libertação do Evangelho serão roubados. Por isso você vê tanta gente ouvindo do Evangelho e falando, mas do que você está falando? Eu nunca experimentei isso. E olha que eu vou na igreja a vida toda, hein? E olha que eu já fiz muito, já me entreguei muito, já me doei muito. Mas o que você está falando aí eu não consigo entender, porque eu nunca experimentei, eu nunca vivi isso de verdade. E é isso que a gente tem orado, é isso que a gente tem buscado, é isso que a gente tem pedido para o Senhor, que nós queremos viver esse poder transformador do Evangelho sobre cada um de nós. Porque o Senhor nos chamou a esse lugar com um propósito. A tua vida tem propósito. Por mais que de repente você nesse momento está duvidando, por mais que nesse momento você está questionando esse propósito, eu te digo com toda certeza, a tua vida tem propósito. O Senhor te chamou, o Senhor está te preparando, as experiências, as situações, os testemunhos, tudo aquilo que você tem provado, é preparação para aquilo que o Senhor tem na tua vida. E essa compreensão verdadeira do Evangelho de Cristo, ela resulta em transformação, ela resulta em plenitude, cada vez maiores em todas as dimensões da vida. Sabe aquelas áreas que tinham sido afetadas, tinham sido alcançadas pelas consequências do pecado? A gente já falou aqui algumas vezes e falamos bem forte sobre essa questão do pecado. O pecado não vem para te prejudicar, o pecado não vem para te fazer mais feinho, o pecado vem para te matar. Onde você permitir que o pecado tenha vez na tua vida, ele vai matar. Seja qual for a área da tua vida, mas quando nós permitimos que essa transformação, quando nós compreendemos o Evangelho e permitimos que essa transformação e essa plenitude sejam afetados, sejam transformados, recebam vida, tudo muda. E para que isso aconteça, a gente precisa eliminar a principal causa desse afastamento, que a gente já falou aqui, é a separação de Deus. Essa é a principal causa. Quando nós nos separamos de Deus, quando a gente quer fazer as coisas da nossa maneira, quando a gente quer fazer dentro do nosso tempo, dentro do nosso plano, dentro do nosso projeto, no lugar que a gente decidiu, que a gente escolheu, a gente está se separando.
A gente está falando, não, Senhor, o que eu tenho aqui é melhor. Dá uma olhadinha, vê só como é que eu vou fazer aqui. Vê só como as coisas vão acontecer. Vê só como eu vou me desenvolver aqui. É bem desse jeito, é desse jeito que a coisa acontece. Como eu falava, Senhor, me ajuda a te ajudar. Me dá força, me abençoa para que eu possa fazer o teu trabalho mais fácil. Para que eu possa viver, porque eu sei o que eu preciso para ser feliz. Desse jeito eu falava. Buscava, evidências. Hoje eu busco evidências da promessa de Deus. Antes eu tentava mostrar para a Érica, falando assim, não estou te falando, olha aqui, através da nossa empresa isso aqui está acontecendo. No dia que nós mandamos um grupo para Israel, e uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo lá no cenáculo, meu Deus do céu. Aí eu falei, estou te falando, olha aí, se não fosse nossa empresa, essa pessoa nunca tinha ido para Israel, nunca tinha sido, olha onde chega a cabeça do ser humano. A gente tentando responder, tentando justificar o nosso voo solo, nosso Senhor, fica tranquilo que eu me basto. Eu sou suficiente, eu chego, eu consigo, eu sei o que é melhor para mim. E na separação de Deus, nada funciona. Longe da vontade dEle, boa, perfeita, agradável, nada funciona. É por isso. E nós vemos aqui que muitas vezes esse afastamento vai afetando várias áreas da nossa vida, e quando eu coloquei um título nessa mensagem hoje, eu coloquei disso, o Evangelho muda todas as coisas, e talvez é uma das mensagens mais práticas que eu já escrevi, porque eu literalmente fui buscar várias situações que a gente vive no dia a dia, e eu não vou falar aqui que você está vivendo todas, você é quem sabe o que você está vivendo, e eu literalmente apliquei o legalismo e o liberalismo em cada uma dessas situações, e depois coloquei elas dentro do que o Evangelho me fala. Então, se você hoje está desanimado, é o primeiro problema, desanimado ou com depressão, o que vai acontecer? Quando alguém está deprimido, o moralista ele fala o seguinte, você está obedecendo às regras, se arrependa. Já por outro lado, o relativista vai dizer o seguinte, você só precisa se amar e se aceitar. É isso que eles estão falando, mas na ausência do Evangelho, o moralista trabalha no comportamento, e o relativista nas emoções, e em ambas as situações, somente a superficialidade é tratada, somente aquilo ali que é visto, e não o coração, não aquela transformação que vem de dentro para fora. Agora, quando a gente aplica o Evangelho, partindo sempre, claro, do pressuposto que essa depressão não tem fundo fisiológico, o Evangelho faz com que nós examinemos a nós mesmos para chegarmos a uma conclusão. Algo na minha vida se tornou mais importante do que Deus. Algo na minha vida tomou o lugar que somente Deus deveria ocupar. Ou seja, eu tenho um pseudo-salvador. Eu tenho algo que eu estou considerando que pode me salvar, mas que na realidade não pode. É um falso salvador. E alguma forma de justiça por obras, e então o Evangelho nos leva ao arrependimento. E se esse arrependimento é verdadeiro, ele muda destino, ele muda atitude. Ele não vai evitar simplesmente aquilo que está sendo superficial, aquilo que está sendo visto. Ele vai mudar a maneira como eu vivo. Ele vai colocar minha esperança naquilo que realmente pode me dar esperança. Ele vai colocar minha atenção naquilo que realmente pode me salvar. E a palavra, o Evangelho está me dizendo quem me salva. O Evangelho está me dizendo onde eu encontro o propósito. O Evangelho está me respondendo onde está a minha alegria. Só que eu substituo tudo isso. Está desanimado, está deprimido. Olha para isso. Onde você tem colocado a tua atenção? Quem você escolheu como teu Salvador? Agora vamos para relacionamentos, algo muito real, algo que todos nós vivemos, amor e relacionamentos. Geralmente o moralismo, ele vai transformar os relacionamentos num jogo de culpas. Quando as coisas começam a não funcionar, a gente vai tentar descobrir quem é o culpado. O que você fez para que esse relacionamento não funcionasse? Isso acontece porque o moralista ele fica traumatizado com críticas severas e ele reage
preservando uma autoimagem de pessoa boa, sabe como? Culpando os outros. Falando, não está dando certo, mas a culpa não é minha. Você que não está de acordo com a expectativa. Você que não fez aquilo que eu esperava que você fizesse. Moralismo também pode levar as pessoas a buscar amor como forma de ganhar salvação. Ao receberem amor, elas se convencem de que são valiosas. Porque receberam esse amor dessa pessoa, nesse relacionamento. Isso, por sua vez, quase sempre cria uma codependência. As pessoas vão dependendo. Você precisa se salvar salvando os outros. Você só se garante nisso. Você não tem um relacionamento verdadeiro com o teu Criador. Você não está vivendo de verdade o teu propósito. E por outro lado, nós vemos que o relativismo, ele reduz o amor a uma parceria negociada. Negociada por benefícios mútuos, né? O que eu ganho estando com você? O que você ganha estando comigo? Isso é o que o relativismo fala. Você se relaciona enquanto isso não te custar nada. No momento que surgir um preço a ser pago, no momento em que surgir uma situação incômoda, esse relacionamento já não vale a pena. Isso é o que relativismo me ensina. Sem o Evangelho, a decisão é usar os outros de maneira egoísta. Deixar-se usar também, muitas vezes, de maneira egoísta. Literalmente, vira um negócio. O Evangelho, ele não nos induz a nenhuma dessas duas posturas. Sabe o que ele fala? De maneira abnegada, nós nos sacrificamos e nos comprometemos. Será que a gente está com o olho realmente aqui? Será que a gente está vendo realmente da maneira como o Evangelho nos ensina? Nós nos comprometemos, não por necessidade de convencer, ou inclusive a nós mesmos e aos outros, de que nós somos aceitáveis, de que a gente vale a pena, de que se a pessoa investir aquele tempo ali em mim, a gente vai melhorar, nós vamos ser melhores no futuro. Não se trata disso. Nós podemos sim amar alguém o suficiente para confrontar essa pessoa e continuarmos ao seu lado, mesmo quando isso não nos beneficia. É o que a gente tem vivido, é o que a gente tem experimentado, e isso em todo tipo de relacionamento. Alguns estão envolvidos amor, outros não estão, mas é disso que a gente fala. Quantas pessoas não podem receber um não? Quantas pessoas não podem, se não receberem o que elas querem, na hora que elas querem, do jeito que elas querem, elas acham que já não vale. Elas acham que não é para elas. E o Evangelho me ensina isso. O Evangelho me mostra isso. O amor não está mostrado, não está expresso naquilo que eu posso te dar, naquilo que eu posso fazer, para que você se sinta mais amada. Não se trata disso. Aí vem a família. Você sabia que o moralismo pode tornar a pessoa escrava das expectativas dos familiares? São tantas expectativas, estou te olhando, estou investindo, estou esperando que você chegue no lugar onde eu estou investindo para que você chegue. Já o relativismo, sabe o que ele faz? Ele não vê necessidade de lealdade familiar. Nenhuma, são os dois extremos. Ou cumprimento de promessas e alianças, se as coisas não satisfizerem as necessidades da pessoa. De um lado tem muita expectativa voltada, e do outro lado não tem compromisso nenhum. E sabe o que o Evangelho faz? Ele nos liberta de nos tornarmos o motivo da alegria ou da aprovação dos nossos familiares. Isso deixa de ser a nossa forma de salvação psicológica, ao nos mostrar que Deus é o nosso Pai por excelência. Ele nos aceita assim como nós somos. Se entendermos isso, não seremos dependentes de aprovação, de alcançar expectativas, e nem hostis demais com essas pessoas, com os nossos familiares, com pessoas que a gente deveria estar vivendo um amor, que a gente deveria estar vivendo um relacionamento saudável, maduro, forte, que nos sustenta, que nos abençoa, mas que a gente não consegue, porque a gente está trabalhando com as expectativas, ou totalmente descomprometidos, achando que ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Família. Tem gente também que tem situações com autocontrole.
E quantos de nós lutamos, quantos de nós nos frustramos, nos decepcionamos com o nosso autocontrole? Os moralistas nos mandam controlar as nossas paixões, sabe para quê? Para que a gente não seja castigado. Abafa isso, esconde isso, não mostra isso para ninguém. E essa decisão, ela é baseada na decisão, essa abordagem é baseada na decisão. Simplesmente é uma decisão. Já os relativistas, eles mandam que sejamos nós mesmos, que a gente descubra o que é bom para nós, se funciona para mim, se eu sou feliz fazendo aquilo. E essa abordagem, ela é totalmente baseada na emoção. Ou seja, um é na decisão e outro é na emoção. Aí vem o Evangelho e ele nos diz que essa graça inabalável é um dom gratuito de Deus. E nos ensina a dizer não às nossas próprias paixões, tão somente obedecendo a palavra do Senhor. Tito 2:12 fala o seguinte: ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Obrigado, né? Hoje eu nem estou suando tanto. É isso. Ela nos apresenta novos desejos, novas afeições. Sabe aquela pessoa que você olha para ela e fala assim: eu não sei mais, não estou mais me reconhecendo, não sei por que eu estou desse jeito, nem sei por que eu não tenho mais vontade de fazer isso, nem sei por que meus desejos mudaram, porque o Evangelho, a palavra do Senhor nos apresenta novos desejos, novas afeições. O Evangelho nos conduz a essa abordagem da pessoa integral, que tem início com a entrada da verdade, sabe onde? No coração. É algo que vai vir de dentro para fora. É algo que vai começar a me mudar, é algo que vai começar a me transformar, é algo que vai começar a me levar a viver uma nova realidade que eu nunca tinha experimentado antes. O poder do Evangelho trabalha primeiro em nós. Muita gente acreditando que no momento que eu for certo, que eu for correto, que eu for justo, então só o que eu vou receber vão ser, vai ser a recompensa do meu esforço, da minha dedicação. Mas eu quero te dizer que o Evangelho, ele muda você. Muitas vezes as injustiças vão chegar, as palavras que você acreditava que não tinha que estar ouvindo vão vir, mas a maneira como você vai reagir a isso vai ser algo totalmente diferente. É aí que o amor começa a impactar, começa a transformar, começa a trazer pessoas para perto, porque eles sabem que em você existe algo diferente. Quem sabe você tem vivido, tem lutado em alguma dessas áreas na sua vida, seja na família, seja com autocontrole, seja qual for a situação que você tem aplicado na tua vida, ou tem sido muito exigente com você, ou tem sido muito liberal com você mesmo, que você possa hoje aplicar o Evangelho às situações, que você possa viver de acordo com a palavra do Senhor. Muita gente com conflitos de cultura, acreditando que pela sua cultura ele é merecedor. E o moralista aqui, na realidade a tendência do moralista é usar a verdade para avaliar a cultura, e com isso se acham superiores aos outros, se acham mais, se acham melhores, com esse impulso de soberba autojustificadora. Eu sou desse jeito porque eu tenho, porque eu sou, porque eu me preparei. Moralistas idolatram a cultura como algo superior. Já o liberal, ele vem e relativiza todas as culturas. Todos nós podemos ser amigos, porque na realidade não existe uma verdade. Na realidade pode estar todo mundo aqui junto, pode todo mundo... E o Evangelho, ele nos leva a ser um tanto quanto críticos nessa parte. Críticos com todas as culturas, incluindo a nossa própria, pois a verdade ela é objetiva e ela é real, a verdade existe. E a palavra me fala qual é a verdade. Mas ele também nos leva a conhecer, a reconhecer que não somos moralmente superiores a ninguém. Uma vez que somos salvos, sabe como? Pela graça. Ninguém merecia. Nenhuma atitude, nenhum comportamento, ninguém que está aqui, que está salvo, que foi alcançado, ninguém merecia. Todos nós fomos salvos pela graça. Então ninguém é melhor do que ninguém. Nesse caso o Evangelho se torna um grande nivelador. Coloca todo mundo no mesmo patamar, no mesmo nível. E tanto o pecado quanto a graça destroem qualquer vanglória de todos nós. Todos pecaram
não há um justo, nenhum sequer. E é a palavra do Senhor que me fala, em Romanos 3:10. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Romanos 3:23 ainda diz o seguinte: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gálatas 3:28 fala: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. O cristianismo ele é universal ao receber todo mundo, mas também é individual ao confessar que Jesus é Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Através dele somos alcançados, através dele temos vida, através dele recebemos uma nova oportunidade. Não vai ser cultura, não vai ser etnia, ou qualquer outro tipo de identidade que a pessoa pode ter. Não é isso. Não é isso. É só através de Jesus. Os cristãos que descansam no Evangelho, eles têm convicção moral e compaixão. Não é como eu. Pensa diferente, atua diferente, mas o Senhor me chamou, o Senhor me colocou aqui com um propósito. Não, mas não tem nada a ver comigo, fala diferente, anda diferente, vai em lugares que eu não gosto de ir, mas o Senhor coloca essa compaixão dentro do teu coração. Muitas vezes você tem dificuldades com o testemunho. E como a gente vê pessoas que veem isso de uma maneira totalmente diferente, o meu testemunho. E eu mesmo gosto de orar muito falando disso, que a minha vida se torne um testemunho. O que a gente quer dizer com isso muitas vezes? E eu vi que o moralista, ele defende esse proselitismo, porque nós estamos certos e eles estão errados. Eu estou pagando preço aqui, eu estou andando, fazendo o que é correto, eu não minto, eu só faço, só ando com gente boa. Ou seja, olha o meu testemunho, eu estou certo, eles estão errados. Isso quase sempre é muito, mas muito ofensivo. Quantas vezes a gente já falou disso, como a gente vê as histórias de Jesus, do quanto ele trazia as pessoas para a mesa dele, como ele chamava as pessoas de companheiro, pessoa que ele tinha acabado de conhecer, e ele começava a chamar de companheiros, ele trazia para perto, porque ele sabia que estando perto, a vida seria transformada, a realidade mudaria, mas precisaria ter essa oportunidade. E quantas vezes, porque a gente está sendo desse jeito moralista, a gente está afastando as pessoas, a gente está colocando eles bem longe. Não existe essa de que eu sou certo e os demais são errados. A gente não pode ser ofensivo dessa maneira. Já o relativista, sabe o que ele faz? Ele nega toda a legitimidade do evangelismo. Isso para lá, não mexe com isso, cara. Vai lá de domingo, você se sente bem lá, não se sente? Tira para você aí o que você pode aproveitar, vai embora, vive como você quiser o resto do tempo, não fala para ninguém, esse negócio de cristianismo, esse negócio de Jesus no coração, deixa isso aí para lá. Só vai, se faz bem para você, seja feliz. Mas daí vem o Evangelho. Como a nossa vida muda quando a gente começa a entender o Evangelho. Porque ele começa a produzir na gente um monte de coisa que a gente não consegue nem explicar ao princípio. São tantas qualidades, são tantas coisas que vão mudando. Sabe, a generosidade e o amor, não a culpa, é a generosidade e o amor que vão nos levar, nos motivar, nos levantar para que a gente possa anunciar essa boa notícia. A gente não consegue segurar só na gente. A gente foi tão impactado, tão transformado, que a gente fala, eu preciso falar isso aqui para o máximo de pessoas que eu puder. Eu preciso compartilhar isso que o Senhor colocou aqui no meu coração. A gente se livra do medo, de ser ridicularizado ou magoado pelos outros. Uma vez que pela graça nós já recebemos o favor de Deus sobre as nossas vidas. É Ele quem está fazendo, é Ele quem está transformando, é Ele quem está mudando a minha maneira de atuar, a minha maneira de me relacionar e inclusive a minha maneira de ver a vida. Outro dia numa reunião eu estava falando isso aí com os nossos líderes. Eu falei, poxa, tem hora que eu tenho umas crises aí a gente tem essa tendência de sempre ver tudo do lado positivo, tudo bom, né? Mas às vezes vem pessoas que não, desafiam, esse sentimento. E aí entre os líderes, só para eles, todo mundo, eu falei o que eu estava à vontade de fazer naquele dia. E se trata disso,
É algo que o Senhor vai te mudando, é algo que o Senhor vai te transformando, que você não consegue, você quer compartilhar, você quer levar, você quer que mais pessoas possam viver isso. Essa é a nossa maneira de tratar os semelhantes, né? Saber que está todo mundo no mesmo nível, que ninguém merecia, mas que nós fomos alcançados pela graça, sabemos que fomos salvos por essa graça, e não por causa de reconhecimentos superiores, não por causa do nosso caráter, não por causa das nossas boas ações, não se trata disso. Somos esperançosos com relação a todos, até mesmo, eu até coloquei aqui no meu esboço, entre aspas, aqueles casos mais difíceis, que eu rotulo como mais difícil. Falo aqui, ó, esse aqui, se Deus mudar, é porque Deus realmente pode, hein? Mas a gente tem essa esperança com todo mundo, porque nós fomos salvos pela graça, não porque nós tínhamos as qualidades ou tudo para sermos cristãos, né? Tem hora que a gente olha, você já teve aquele amigo que você olhou e falou assim, só falta ter Jesus, só falta ter Jesus esse cara, porque o cara tem uma vida boa, o cara é bondoso, o cara é cuidadoso, o cara é amoroso. Não se trata disso, não é o que eu tenho, não é o que eu posso, não é o que eu faço. São tantas qualidades que o Evangelho vai gerando. Nós somos cuidadosos com as pessoas e não temos que coagi-las, nós não temos que pressioná-las. É somente pela graça de Deus, é a graça de Deus que vai abrindo os corações. É o Espírito Santo que vai transformando as vidas. Não é a minha eloquência, não são as minhas qualidades, não é nem a minha persistência, ou mesmo a receptividade das pessoas, não se trata de nada disso. E para mim não tem exemplo maior e melhor para falar disso do que a vida de Moisés. Êxodo 4, a partir do verso 10, disse o seguinte: disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. É isso. Quando é graça, quando é chamado, quando é aquilo que o Senhor colocou sobre a tua vida, simplesmente vá e faça. Simplesmente vai e coloque à disposição do Senhor aquilo que Ele te entregou. É dele, foi Ele quem te capacitou, foi Ele quem te preparou, foi Ele quem te equipou para que você pudesse viver isso que Ele está te chamando agora a fazer. Só que muitas vezes a gente coloca isso, não, mas o que eu tenho para viver isso que o Senhor está me levando? Essas qualidades desenvolvem não apenas um cidadão excelente, né, uma pessoa que as pessoas gostam de ter perto dentro dessa sociedade, mas quando a gente vê o Evangelho trazendo essas qualidades para as nossas vidas, nós vemos que as pessoas se tornam evangelistas. E como eu disse mais uma vez, aqui na vida é muito fácil falar, porque cada vez que eu esbarro em algum desses pontos, eu lembro de um de vocês. Eu lembro daquilo que o Senhor já está fazendo. Eu lembro das transformações que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor está trabalhando. E para terminar, eu quero falar de uma última dificuldade que muitas vezes nós enfrentamos, com relação à culpa e também à nossa autoimagem. Quando alguém que vive o impacto do Evangelho e essa transformação sobre a sua vida, mas ainda assim ela continua dizendo, eu não consigo me perdoar. Vocês estão falando isso porque você não conhece meu passado, você não sabe o que eu vivi, o que eu fiz, o que eu falei, o que eu experimentei. E quando eu vejo uma pessoa falando isso, isso revela que algum padrão, condição ou pessoa, mais uma vez, é mais central a identidade dessa pessoa do que a graça de Deus. Não sei qual é o padrão, talvez essa condição ou mesmo uma pessoa que tenha ocupado esse lugar e que não te permite se perdoar. Deus é o único que perdoa, nenhum outro pode fazer isso. O nosso Deus nos perdoa. Se alguém não consegue se perdoar, é porque está fracassando com esse verdadeiro Deus, com letra minúscula, na sua vida. Toda vez que a gente coloca algo ou alguém no lugar que Deus deveria estar ocupando e somente Ele, a gente vive esse fracassar.
Ou seja, qualquer pessoa que sirva como a sua justiça verdadeira e que está mantendo esse alguém cativo, ele está preso, ele tá impedido de viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Os falsos deuses dos moralistas normalmente é um Deus criado por sua imaginação. Um Deus santo, super exigente, que não tem nada de bondade nele, somente castigo, somente sofrimento. Os moralistas são assim. Aí vem o relativista, e normalmente é alguma realização, normalmente é algum relacionamento, né? Esses itens que estão ocupando o lugar de Deus. Mas daí vem o Evangelho e traz descanso e segurança à nossa consciência, porque Jesus derramou o seu sangue como resgate pelo nosso pecado. Ele nos resgatou, Ele nos buscou. Marcos 10, 45 diz o seguinte: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É disso que se trata. É essa graça e esse amor que a gente está falando aqui hoje. Nossa reconciliação com Deus não é uma questão de cumprirmos a lei para sermos salvos. Não é questão da gente fazer aqui, cumprir com um checklist, e cumprir com obrigações, e cumprir com exigências, e com imposições que as pessoas colocaram para a gente. E nem de nos censurarmos quando deixamos de cumprir isso. Isso é um dom gratuito de Deus. Deus quer te dar isso como um presente. Deus quer entregar isso na tua vida. Sem o Evangelho, nossa autoimagem ela se baseia em vivermos de acordo com padrões. Padrões sejam nossos mesmos ou impostos por alguém. E quantos de nós temos isso cada vez mais acentuados hoje na nossa vida? Se nós vivemos conforme esses padrões, nós seremos confiantes, mas jamais seremos humildes. E se não vivermos de acordo com esses padrões, seremos humildes, mas nunca confiantes. Somente no Evangelho nós conseguimos viver isso, essa sensibilidade, essa humildade, essa confiança, sabendo que é o Senhor quem nos chama, sabendo que é o Senhor que nos leva a viver esse propósito que Ele tem para as nossas vidas. Com isso eu quero te dizer que nós não podemos permitir que nenhum tipo de ladrão roube o poder, a transformação e a libertação que o Evangelho pode gerar nas nossas vidas. Isso é para você, isso é para mim hoje. Paulo escrevia desse jeito, tantas pessoas têm vivido isso, porque não todos estamos experimentando, porque muitas vezes a gente está permitindo que o legalismo afaste isso da nossa vida. Muitas vezes a gente está permitindo que o liberalismo roube isso das nossas vidas. Jesus nos chama hoje para essa vida abundante que Ele conquistou para nós, através de restabelecer o nosso relacionamento com Deus. Você tem vivido isso na tua vida? Isso tem te impactado? Isso tem te transformado? Viva aquilo que Jesus conquistou para você na cruz. Ele se entregou porque Ele te amou. O poder do Evangelho está à tua disposição hoje. Que nós possamos nos levantar e que nós possamos experimentar, que nós possamos nos deleitar, que nós possamos aproveitar, que nós possamos viver de verdade essa mudança de existência, porque com certeza, quando você viver isso, Ele vai mudar todas as coisas na tua vida. Aquilo que antes era um problema, que tirava a tua paz, que tirava teu equilíbrio, que tirava a tua tranquilidade, o Senhor vai te capacitar. Aquilo que antes era algo que te afastava, que te entristecia, que te jogava para longe daquilo que o Senhor tem para a tua vida, vai deixar de ter esse poder sobre você. Que você seja alcançado pelo poder do Evangelho hoje. Que você possa falar como Paulo falava: é poder de Deus, é transformação, é salvação, é alcance. Se permita viver isso hoje. Se permita ser alcançado. E se você precisa tirar da tua vida qualquer coisa que tem te impedido de viver isso, tome decisões corretas hoje. Tome decisões certas hoje para que você possa viver essa nova realidade. Em nome de Jesus.